Pessoal, a gente vai assistir um vídeo que nos promete um guia de como se tornar mais inteligente. E até afirma, sim, ficar inteligente é muito mais fácil do que parece. Eu vou ser muito honesto, a minha opinião é que tudo aquilo que é consciência humana se coloca focada, ela realmente domina. Então, pra mim, sim, aumentar a inteligência é fácil. O difícil é encontrar quem queira ficar lendo 8 horas por dia sobre um determinado assunto, tá? É o canal Gomes K. Vocês podem chegar lá. Cheguem lá, cliquem no inscrever-se, deixem o like. O título do vídeo é Tornar-se inteligente é fácil, na verdade. Faltou um sinal aqui de exclamação, tá? Mas eu não vou reclamar. Se você quer se tornar inteligente, na maior parte do mundo você precisa de 12 anos de escola, 4 anos de colegial, 6 anos de faculdade. Ou seja, 22 anos só estudando. Opa, eu espero que o sujeito não esteja confundindo educação formal com educação real. E também eu não espero que ele esteja dizendo que concluir essas grades curriculares de 12, 4, 8, 50 anos em uma instituição formal vai te fazer mais inteligente. Um grande exemplo disso é que a gente tem alunos da USP que latem, ou que, sei lá, creem em uma utopia que já foi refutada 1 bilhão de vezes. Então não, concluir tarefinhas de escolinhas, universidadezinhas, professorizinhos bobos não te faz compreender melhor o universo, não te faz mais inteligente. A ser inteligente, mas na verdade o que você vai ser é um sem-teto. E eu queria muito que essa parte fosse piada, mas não é. Mas para a sua felicidade, se tornar inteligente hoje em dia é fácil. E se por acaso você acha que sua genética te torna burro, se compare com os outros animais. Você é claramente superior. Quando pessoas como eu e você dizem que querem ser mais inteligentes, significa muita coisa. Nós queremos aprender habilidades úteis com a intenção de ganhar dinheiro, Ou pegar mulher, queremos ser bons em resolver problemas na esperança de ganhar dinheiro, ou pegar mulher, queremos melhorar nossas notas e aprender coisas difíceis para ganhar mais dinheiro. ou pra ficar mais inteligente. E honestamente, queremos parecer inteligentes em uma conversa. Queremos ser respeitados, que as pessoas reconheçam a nossa inteligência, mas não ao ponto de nos acharem nerds. Tudo isso pra pegar mulher. Ei, você, poderia me passar o sal? Você quis dizer cloreto de sódio? O problema é que a maior parte dos conselhos que você encontra na internet são baseados em filosofia. E filosofia é legal e tudo mais, mas a única pessoa capaz de seguir conselhos filosóficos para ser mais inteligente é Sócrates ou Platão. Se você pesquisar no Google agora como ser mais inteligente, os conselhos que você vai encontrar são: durma bem, cuide da sua alimentação, pratique jogos estimulantes, ouça música clássica, faça alguns desafios, exercite seu corpo. Tudo isso soa muito bem. E não são conselhos que estão errados. Por exemplo, é catalogado cientificamente que uma atividade cognitiva saudável, ela é muito beneficiada pelo sono. Inclusive, a falta de sono leva a uma função cognitiva deficiente, tá? Se tu não dormir direito, tu até enlouquece. Isso é catalogado cientificamente. Tem pessoas que começam a alucinar por falta de sono. Não dá pra negar, mas tem uma coisa que você precisa saber sobre essas dicas atuais. Não são muito baseadas nos antigos gênios. A maioria dormia de 2 a 4 horas por dia e passava o dia inteiro sentado na frente de uma mesa. Em contrapartida, Albert Einstein tinha a fama de dormir mais de 10 horas por dia, tá? Agora, Leonardo da Vinci dizem que dormia algumas horas, ele se focava em outras. Aí a gente tem algumas pessoas que aderiram ao sono polifásico, como Nikola Tesla, que dormia em blocos. Agora, é realmente impossível enquadrar que todos os gênios dormiam bem. Não. Pega o Leonardo da Vinci. Às vezes ele estava fixado em um negócio e não ia dormir.
às vezes dormia em outros horários, às vezes cochilava, etc, né? Agora, os dados que a gente tem do Einstein é que ele realmente dormia muito, muito mesmo. Só que existe um fator que a maioria das pessoas ignora e que eu mesmo percebi, mas eu nunca vejo ninguém falando. Existe uma correlação entre pessoas que têm problemas cardíacos e pessoas que dormem muito. Existe essa correlação, tá? E, veja bem, Einstein morreu de problemas cardíacos. Eu mesmo tenho que me cuidar porque eu durmo mais ou menos 9 horas e meia, 10 por dia. Então isso é uma indicação de que eu devo sempre cuidar muito do meu organismo, porque talvez, né, haja uma possibilidade aí de coisas ruins no coração. Parando pra pensar, acho que eu já posso me considerar um gênio. O ponto é, se você quer ser inteligente, não são esses mesmos conselhos tirados do ChatGPT ou de um grafite feito no ponto de ônibus que vai resolver isso. A principal coisa que você precisa fazer é ler. Mas que tipo de livro? Isso... A principal coisa que se deve fazer é ler, jogar xadrez e meditar, LMX, tá? Isso sim é a principal coisa, não apenas ler, mas é claro, ler é fundamental. Depende. Ficção vai te ajudar a ler mais rápido, melhorar e aumentar o seu vocabulário. Pessoal, vocês que estão começando a ler livros, comecem na ficção. Por quê? Porque se tu não domina um vocabulário básico, se tu não entende direitinho os significados das palavras, tu é analfabeto funcional. Tu decifra que ali tá escrito algo complexo, as palavras algo e complexo, e tu sabe que tá escrito algo complexo, mas tu não entende que o texto se referia a algo que era complexo. Isso é só um exemplo, tá? Igual no caso da treta em que eu me meti, quando eu falei que o Dr. Fabiano de Abreu falava sobre coisas que são aparentemente simples de forma muito complexa, e aí eu dei o exemplo do sono. O sono é algo que qualquer bobo pode chegar e dizer é revigorante para a saúde, só que aí o Fabiano de Abreu vai chegar e vai dizer, olha, quando tu tá dormindo, ocorrem reações cerebrais, assim, 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 o teu cérebro libera certos fluidos, as tuas redes neurais fazem isso, a virtualidade da tua mente faz tu sonhar. Então ele pega um assunto que é bem simples e deixa mais complexo, e aí as pessoas me xingaram dizendo que o gênio é o que pega algo complexo e torna simples, ignorando que, por exemplo, a concepção de espaço-tempo do Albert Einstein elevou a complexidade da nossa compreensão em relação à natureza. Enfim, pessoal, vocês que estão começando a ler, priorizem livros de ficção, porque aí vocês aprendem o vocabulário básico e aí vocês podem passar para livros um pouco mais técnicos. E também, se você ler muitos diálogos, isso vai te passar a sensação de amizade. De ter amigos. Mas muitas pessoas vão direto para os livros não fictícios, o que é a chave para usar o seu conhecimento realmente interessante durante conversas. Mas é preciso ficar atento em como você vai fazer isso, porque você pode novamente ser só um nerd chato. Muito louco como a gente evoluiu dos chimpanzés, né? Bem, atualmente a evolução não é linear e diferentes espécies, tipo humanos, habitaram a Terra simultaneamente e entre elas estavam os chimpanzés. Nós não viemos deles. Isso... Esses diálogos me dão uma puta vergonha alheia, mano. Mas voltando aqui, existem inúmeros e inúmeros gênios que faziam leitura de ficção, porque eles achavam que isso ajudava a expandir a criatividade, tá? Então, só de pegar isso de leia livros técnicos, pois os grandes gênios... Não, peraí. Os grandes gênios liam muita ficção, tá? É paia. Isso é sem graça e você só vai ser chato. Mas você pode mudar isso. Por exemplo, muito louco como a gente evoluiu dos chimpanzés, né? Muito louco, né? Sabe? Esses dias eu li sobre isso e aparentemente humanos e chimpanzés compartilham o mesmo ancestral que viveu há 10 milhões de anos atrás, mas acabaram se desenvolvendo separadamente. Sempre achei que a gente tinha evoluído deles, mas acho que na verdade evoluímos lado a lado. Você pode ser inteligente e ao mesmo tempo humilde. Pode ensinar às pessoas o que você sabe sem fazer elas se sentirem burras. E fazendo isso, as pessoas vão te ver como alguém inteligente e também respeitável. Agora, como encontrar esses livros? Atualmente é muito fácil. Basta pesquisar. Você não precisa ler os mesmos 5 livros que todo mundo sempre te diz pra ler. Só pense em algum tópico que você queira aprender melhor. Culinária, por exemplo. Esse aqui parece ser um bom livro de culinária.
E por mais que ele custe algum dinheiro, nesse site aqui você encontra qualquer livro que você procure. Você consegue baixar e ler gratuitamente, e isso apareceu no vídeo sem querer. Eu nunca te disse nada sobre esse site, ok? Olha nesse pontinho aqui, por favor. Agora que você tem acesso a qualquer livro, é só encontrar tópicos interessantes dos quais você poderia usar em uma conversa. E melhor ainda, aprender habilidades úteis no processo. Você precisa entender algumas coisas antes de aprender uma habilidade nova. Se você não pôr em prática, o seu cérebro vai considerar aquilo inútil e você vai acabar esquecendo. Você só precisa saber 20% do conhecimento para dominar 80% da habilidade. Essa é a... Mas aí, meu querido amigo, eu lanço até o desafio para qualquer ser humano aqui do planeta, não só para ti. Me mostre como aplicar física quântica ao meu dia. Me mostre como aplicar os conhecimentos de como organizar uma sociedade platônica nos moldes de A República, literalmente um dos livros que mais influenciou a história da humanidade. Me mostre como aplicar, sei lá, a biografia do Mahatma Gandhi. Eu já falei algumas centenas de vezes e torno a repetir. Existem conhecimentos que eles não são feitos para aplicar, mas sim para dar uma complexidade a mais para o teu cérebro. Quando tu desenvolve certas estruturas de pensamentos, como por exemplo, tu tem toda a organização de uma nação dentro da tua cabeça, porque tu leu A República, tu tem algum tipo de análogo a como organizar a tua casa, a como organizar a tua empresa, a como organizar os teus livros, a como organizar e sintetizar o teu conhecimento. Então, existem certos conhecimentos que tu vai ler não para aplicar, mas sim para tornar o teu cérebro mais complexo, porque esse conhecimento não tem aplicação prática em si, mas agrega muito valor na vida de quem aprende ele. E quanto a compreender os 20% dos conhecimentos que produzem 80% dos resultados, é quase impossível. Se tu não aprender a totalidade de 100% sobre aquele assunto, não tem como tu chegar e adivinhar, olha, eu vou ler esse livro aqui e então quando eu aplicar tudo vai sair certo na minha vida. É muito difícil. É melhor que tu tenha um mentor que já passou por aquele outro livro para te dizer, olha, vai lá, é batata, pega e aplica os conceitos desse livro aqui. Tu mesmo, por pura clarividência e força bruta de pensamento e processamento de informações, não tem como adivinhar, olha, neste assunto aqui, este autor aqui é um charlatão e aquele outro lá não é, se tu não tiver passado pelos dois autores. Curva de aprendizado. Perceba que no comecinho é quando você mais evolui, mas você precisa praticar. Ninguém aprende a dar um nó na gravata assistindo alguém ensinando a dar um nó na gravata. As pessoas aprendem a dar um nó na gravata enquanto assistem alguém ensinando a dar nó na gravata e tentam dar nó na gravata ao mesmo tempo. É por isso que o fator mimetização, ou seja, imitação, é extremamente importante para a educação de uma pessoa. Inclusive, se eu não me engano, o Platão, ele tinha a ideia de que a educação ela ocorre quando as pessoas inteligentes convivem com outras pessoas inteligentes e todo mundo aprende mais. Está escrito, se eu não me engano, no livro Platão Educador. Agora, isso é uma ideia também que o professor Olavo dizia, né? Tu só vai se tornar um filósofo se tu vê um filósofo na tua frente fazendo filosofia. Senão, tu não tem esse modelo. Como é que tu vai virar algo que tu não sabe nem o que é? E é por isso justamente que os meus alunos, as pessoas que me acompanham, estão demonstrando um grau elevadíssimo de consciência. Estão assim, ó, realmente expandindo sua inteligência pelo poder do mimetismo. Vai assistindo, vai absorvendo, vai convivendo com a pessoa, daqui a pouco, foi totalmente influenciado. Livros podem te tornar inteligente, mas se você ler todos aqueles 5 livros em uma semana e não der nenhum motivo para o seu cérebro lembrar do conteúdo deles, você vai simplesmente
esquecer. Pensando naquele livro de culinária, se tiver alguma página explicando sobre fritura, vai testar e praticar a fritura, assim você nunca vai se esquecer. Caso você não tenha como fritar em casa, pelo menos se imagine fazendo isso, ou assista a algum vídeo de alguém fazendo isso e tente se imaginar no lugar dessa pessoa. Isso vai te ajudar a memorizar. Existem muitas técnicas para estudar, mas na verdade a mais eficaz é realmente praticar. É a única forma de mostrar para o seu cérebro que o que você aprendeu é realmente útil e ele precisa guardar isso. Ler livros didáticos é a melhor forma de se tornar inteligente. Eles não têm distrações ou pegadinha, são pura informação e alguns exercícios de prática. Bom, esse aqui é o site que eu te mostrei sem querer, tá? Isso não é verdade, até porque a vida de um ser humano, ela não é vivida de forma técnico-científico. Tu não acorda exatamente às 6 da manhã porque o teu relógio biológico despertou e essa é a melhor hora científica, piriri, pororó. Não. Tu acorda, sei lá, às 6 da manhã por causa que tu tem que ir pra um trabalho e nesse trabalho tu tem que conviver com pessoas, tu tem que ter diálogos extremamente irritados, tu tem que viver no tecido social de alguma forma. O conhecimento mais importante para viver em sociedade, basicamente, é a riqueza do imaginário. E tu só vai ter riqueza do imaginário se tu ler livros de ficção, principalmente, sobretudo, romances. Se tu não tem uma miríade, muitas cenas de pessoas vivendo situações de pessoas dentro da tua cabeça, tu não vai saber navegar por elas. E as cenas de pessoas vivendo coisas de pessoas é o que manda na realidade. Por que a política é tão forte? A política é racional, a política é científica, a política é baseada em átomos, a política é baseada em técnico, científica, analítica? Não! É de pessoas dizendo, vamos construir um hospital, vamos dar apoio para uma celebridade de BBB se eleger, vamos ajudar os mendigos, vamos fazer lei LGBT, isso e aquilo. E a política é muito mais importante do que todas as outras áreas. Tanto é que se um cientista descobrir algo que contrarie as políticas da época, esse cientista é expulso do país. Isso vive acontecendo, cientistas sendo perseguidos por produzir ciência. Por quê? Porque a ciência da época não está de acordo com a política da época. Então, neste caso de só a técnica, só o que é científico é importante e só isso vai te deixar inteligente, não. Existe outras coisas junto, tá? Sobretudo, a principal dessas coisas é como viver no tecido social. Isso é muito mais importante do que saber calcular. Até porque se tu sabe calcular de forma perfeita, mas não tem inteligência emocional, tu vai ser substituído por uma calculadora de computador, de celular, entendeu? Ah, e você nunca ouviu falar sobre ele. E se não for pedir muito, por favor, deixe o seu like para ajudar a aumentar o alcance desse vídeo, para que ele possa ajudar mais pessoas. E caso você queira se tornar ainda mais inteligente, se inscreva no canal. Eu te garanto que aqui eu te entrego conteúdo que realmente agrega valor na sua vida. Meu nome é Rafael Gomes e se você é uma pessoa que só consegue fazer as coisas quando está motivado, assista o nosso último vídeo e se livre de uma vez por todas do vício em motivação. Bom, peço desculpas pelo meu destempero emocional, eu falei algumas coisas de forma exagerada, etc. Mas é que realmente tem muita coisa ali que eu discordo com veemência e eu tenho certeza de que eu tô correto nessas situações, tá? É claro que o conhecimento técnico e científico é muito importante, não vamos negar isso, mas ignorar todo o tecido social e todas as nuances e toda a subjetividade para dizer que só aquilo vai te tornar mais inteligente não é real. Ignorar, por exemplo, o LMX, leitura, meditação e xadrez e focar apenas na leitura não vai resolver os teus problemas. Se tu não tiver autocontrole emocional, se tu não tiver uma análise preditiva melhor e mais coerente com a realidade, mais lógica, também não vai ajudar muito ser uma calculadora humana. Bom, pessoal, todos vocês que chegaram até aqui, cliquem no primeiro link da descrição para conhecer as chaves maquiavélicas. É um curso sobre maquiavelismo. Todo mundo deve aprender sobre maquiavelismo se quer aprender
a mexer no tecido social, tá? Não esquece também de deixar um like nesse vídeo.